Como alguém que tinha escolhido esperar, que não beijava na boca, que nem podia ficar no mesmo quarto que outras meninas, como alguém criado na igreja se torna um sexólogo. Hoje eu vou contar minha história pra vocês. Oiê, sou Caio Graneiro, sou psicólogo, sou sexólogo também. E vários de vocês me perguntam, Caio, como que você se interessou a trabalhar com sexo? E eu queria contar um pouquinho pra você da minha experiência, quem sabe não te inspira também. Eu nasci num contexto religioso, numa igreja tradicional, onde as questões de sexualidade eram todas muito veladas. Até que um pastor caía em tentação, até que alguém se divorciasse, até que alguma coisa nesse sentido acontecesse. E era interessante, porque a sexualidade era algo muito empurrada para um lugar escuro. Você não podia beijar na boca, você não podia olhar um filme pornô, você não podia se masturbar, você não podia um monte de coisas. E ainda junto com isso, o pecado sexual era sempre maior do que todos. Tinha uma coisa na igreja de dizer que não tinha pecadinho e pecadão, mas não era assim que a gente vivia. Parecia que fazer fofoca, mentir, sei lá, uma coisa assim, era sempre mais leve do que um pecado sexual. E eu cresci nesse contexto, em que qualquer coisa envolvendo sexo me dava medo, me fazia pensar que eu ia pro inferno. Mas junto com esse medo também vinham muitos questionamentos. Como que esses pastores fazem? Por que o pastor não pode ficar sozinho com a pessoa? Se ele está tão bem resolvido assim com a sexualidade dele, ele está pronto para agarrar uma mulher a todo momento? Que lógica é essa em que um pastor que deveria ser santo não pode ficar sozinho com uma mulher porque é muita tentação? Ficava claro para mim que sexo era tratado como um grande problema, mas ninguém tinha ideia de como lidar de verdade com ele. Nem mesmo as pessoas que estavam na liderança lá em cima. Era uma coisa assim, não pode, não pode, não pode, não pode. E quando alguém fazia alguma coisa fora dessa régua moral, era um escândalo. Todo mundo ficava chocado. Tinha um movimento de tentar afastar aquelas pessoas do bando, porque a maçã podre podia contaminar todas as outras. E eu fui me desenvolvendo nesse contexto, com uma sexualidade reprimida que me fazia questionar, entre outras coisas, a minha fé. Quando eu comecei a me dar conta de que eu era um homem gay, isso começou a virar um rótulo, uma sentença de que eu ia pro inferno. Eu tinha o pior pecado de todos. E isso trouxe muitos transtornos pra mim. Pensa comigo, eu cresci e mesmo depois quando eu me assumi gay, eu tinha essa marca de que era errado, de que era sujo, de que era pecado e de que eu tinha que me preservar. Eu lembro na adolescência que eu tinha sonhos assim, de transar com uma menina e depois pensar no sonho. Meu Deus, agora eu perdi a virgindade, eu nunca mais vou conseguir casar virgem, eu vou pro inferno, eu fiz uma coisa terrível. E isso me assolava. Quando chegou na época da faculdade, esse interesse já era muito forte. Eu queria entender por que as pessoas se submetiam a isso, porque eu tinha me submetido a tanta repressão sexual. Fora que na faculdade eu fui entendendo que muitas pessoas eram abusadas dentro da igreja, viviam casamentos duplos dentro da igreja. Quer dizer, aquela capa moral não se traduzia em comportamento de fidelidade e nem em felicidade. Aqui eu já quero fazer uma pausa para dizer uma coisa. Se você também cresceu na igreja, sente aquele ambiente de repressão, tolhiu a tua sexualidade, você não consegue ter prazer, não consegue se sentir livre para viver a sua sexualidade. Se você é um homem gay que se sente envergonhado de ser quem você é, ou uma mulher que nunca conseguiu ter um orgasmo porque tá lá presa a essas ideias religiosas e você quiser ajuda, escreve eu quero aqui embaixo para eu te indicar um terapeuta que pode te ajudar com essas questões. E se estiver vendo esse vídeo no YouTube, é só clicar no link que tem aqui embaixo para você receber informações da terapia. Bom, e aí que eu tava na faculdade, né? E lá na faculdade a gente começa a estudar várias questões, entende como a sexualidade é importante. Mas na faculdade não tinha um registro claro. Como fazer para trabalhar com sexualidade? Como usar tudo isso que eu estou aprendendo teoricamente para ajudar as pessoas? O que fazer quando alguém tem uma questão sexual? E na época da clínica, o que eu me dei conta? Eu estava num grupo com 8 pessoas e todo mundo tinha um paciente que trazia alguma questão sexual. Eu pensava, nossa, se isso é tão recorrente, se tantos homens e mulheres têm problemas na sua sexualidade, como que a gente não está aprendendo isso com profundidade? Como que eu não tive nenhuma aula específica de como tratar essas questões na faculdade inteira? Eu ainda tinha um pouquinho mais de recursos do que os meus colegas, porque desde o começo da faculdade eu fui fazer pesquisa. Pra vocês terem uma ideia, no segundo ano eu já estava lá recebendo meu salário de CNPq, porque eu estava fazendo pesquisa em neurociência, entendendo o cérebro do homem gay versus o cérebro do homem hétero. Só que eu me formei querendo mais. Mesmo tendo feito pesquisa, não sei se você já fez pesquisa, na faculdade é difícil fazer uma pesquisa aplicada. Então eu tinha muita teoria, mas muito pouco sobre a prática.
prática clínica. E aí a coisa mudou mesmo quando eu fui morar na Irlanda e eu tive contato com um grupo de mulheres feministas que estudavam feminismo, que falavam de feminismo e que se reuniam para discutir o tema da sexualidade. Era interessante porque eu me via, um homem gay, no meio daquelas 60, 70 mulheres, era um grupo grande, falando de sexualidade, e eu só era aceito lá porque eu era amigo da psicóloga que conduzia o grupo e eu ia ali como um lugar de laboratório para aprender o que elas estavam pensando e fazendo, até para ajudar na minha própria prática clínica. Só que daí eu tive um estalo, assim. Como eu tinha estudado muito teoricamente aqueles temas todos, eu contribuía às vezes com algumas falas e as mulheres começaram a me dizer: Caio, você não quer atender meu marido? Puxa, eu queria que meu marido fizesse terapia com alguém que entendesse essas questões, que pudessem ajudar ele. E aí eu entendi que tinha ali muita gente precisando de ajuda sem ninguém para ajudar. Foi aí que eu me inscrevi na minha primeira formação em sexualidade, fazer uma pós-graduação em sexualidade. Comecei a atender aqueles monte de homem hétero com um monte de questão, homem que broxava, homem que não conseguia sustentar a ereção, homem com ciúme, homem que não dava conta da força da mulher, enfim, um monte de questões. E fui começando a estudar e me apaixonei pelo tema. Na época da faculdade, eu estudava só a homossexualidade. Nessa época, eu abri o meu leque e comecei a estudar a sexualidade como um todo. E aí aquela coisa de quem gosta de estudar, né? Eu fiz 4 pós-graduações, fiz um MBA e sempre focando na sexualidade. Buscando sexualidade, estudando artigos de sexualidade, pensando na sexualidade. Ir para fora do Brasil me deu um leque de possibilidades, eu aprendi a ler inglês e pude também ter contato com a ideia de sexualidade da Europa e de outras partes do mundo. Então eu fui me formando, me tornando sexólogo e entendendo como eu podia me tornar alguém que ajudasse outras pessoas. E sabe o que é mais legal? Você que está aí, se interessa por esse universo, também pode se tornar um terapeuta sexual. Aqui no Brasil, você não precisa ser psicólogo para ser um terapeuta sexual. Isso não significa que você não tem que estudar e estudar muito, porque estar diante de alguém com sofrimento sexual exige muita coragem e muita técnica, porque você vai ter que lidar com assuntos tabus, vai ter que lidar com coisas que são difíceis para o teu paciente falar, mas é possível, com uma formação séria e consistente, você se formar como terapeuta sexual e começar a atender. Depois de mais de 15 anos estudando sexualidade, depois de ter dado muita aula e ajudar muita gente a aprender como atender no consultório a sexualidade, eu criei, junto com outros professores fodas, uma formação para você se tornar terapeuta sexual com ênfase em pessoas LGBTs. É ênfase, tá? Você vai aprender a atender todo mundo. Mas tem um olhar especial para esse público, que é o meu público. Então, se você é uma pessoa que está pensando numa transição de carreira, ou então já tem um trabalho, mas gostaria de, à noite, trabalhar ajudando pessoas com questões sexuais, e você quiser aprender a se tornar um sexólogo, escreve formação aqui embaixo, se estiver vendo esse vídeo no Instagram, ou clica no link na descrição se estiver vendo esse vídeo no YouTube. E vem conhecer a nossa formação para você poder atender pessoas e ajudar essas pessoas a se desenvolverem sexualmente e emocionalmente. Ser sexólogo dá muito prazer, dá muita alegria, porque a gente se encontra com o mais íntimo, com o mais dolorido, e a gente pode ajudar essas pessoas a florescer. A minha experiência na igreja e fora dela, mas todos os meus estudos me tornaram uma pessoa que consegue tocar o sofrimento humano e ajudar pessoas com vergonha dos seus sintomas a ter muito orgulho. Um homem que não consegue ter ereção, uma mulher que tem vaginismo, uma pessoa que tem medo da sua sexualidade, ela vira uma pessoa recatada, retraída e com medo. Quando a gente ajuda uma pessoa dessa a se tornar uma pessoa mais segura e ir para a vida sexual inclusive, isso é incrível. Então se você quer ser um terapeuta sexual, vem para nossa formação, ela vai ser ao vivo, já começa agora em março e tá incrível. Bora se inscrever. Um beijo no seu coração.